Gente, então, como eu estava dizendo no começo do programa, né, ontem à noite voltou para a Globo aí o programa Linha Direta. E o tema era o caso da Eloá, que foi há 15 anos, mas acho que muita gente tem uma lembrança de ter acompanhado pela TV, né? A gente conversou sobre isso e foram surgindo aí as nossas referências a essa história. Foi uma cobertura 24 horas na época, um reality show de um crime real. Então tem muita imagem que tá aí na nossa memória, né? Essa cobertura ela foi tão intensa na época que o Lindenberg Alves, condenado pela morte, cometeu o crime em rede nacional. Então, quando ele atirou nela, os canais estavam de plantão ali na frente do lugar do cativeiro da casa dela, mostrando tudo. No meio desse circo todo que foi armado, tinha a história de que ele era um homem louco de amor, um bom rapaz que tinha perdido a cabeça porque a namorada terminou com ele, essa história toda. A imprensa falava ainda em crime passional, a polícia, como mostrou o programa ontem, teve uma tolerância. O promotor do caso, o Antônio Nobre Folgado, falou algumas vezes sobre ter deixado isso acontecer durante 5 dias, ter se arrastado. E ele falou também que houve um erro porque deviam ter entendido que o Lindenberg não estava para brincadeira desde o primeiro tiro que ele deu no início do cativeiro. Como se o fato de um homem ameaçar a ex armado por si só, mesmo sem tiro, fosse uma brincadeira até então, sabe? A maneira como a história é colocada ainda hoje faz a gente ver até como foi contar, entender melhor como é que foi contada naquela época, né? Então havia aí erros da polícia, erros da imprensa, e eu queria saber, Cris Fibe, na sua opinião, quem tem que pedir desculpa por essa história? Oi, Camila. Olha, eu acho que a imprensa teve sim um papel bastante nocivo nesse desfecho. É lógico que a polícia, a gente sabe hoje, cometeu sucessivos erros, inclusive o de não tratar o risco à vida da Eloá com a devida seriedade, né, Camila? Assim, os policiais, que eram homens, inclusive, banalizaram o risco da misoginia, o risco do ódio da mulher que motivava aquele crime de verdade, né, não a paixão. E no caso era apenas uma menina de 15 anos. E a polícia teve uma atuação desastrosa. Mas a imprensa, que transmitiu todo o sequestro ao vivo, as ameaças ao vivo, teve um papel muito grave também. A gente fala como imprensa, né? A gente entregou informações ao assassino em tempo real, né, Camila, que permitiram que ele soubesse quais seriam os próximos passos da polícia. E, enquanto isso, dando palco, que era o que ele mais desejava, né? Fazendo daquilo um circo e, pior do que isso, romantizando o crime contra aquela menina de 15 anos, ele com 22. No Linha Direta, Camila, que foi exibido ontem, é mencionado que esse circo chegou a ter mulheres na frente, as mulheres se reuniram na frente do prédio onde o Lindenberg sequestrou a Eloá, gritando por ele, pedindo por ele, gritando: Lindenberg, eu vim aqui só para te ver. Eu Menina, eu acho fiquei que isso chocada com essa parte também do programa, isso eu não lembrava. é muito, eu também não, eu não lembrava, inclusive a minha memória, eu acho que eu fiquei com um pouco de memória traumática, porque eu tenho idade para me lembrar, eu já estava formada, já era jornalista, mas várias coisas do caso eu tinha bloqueado, que eu acho que são muito agressivas, né? Muito assim mesmo, muito violento. Mas eu acho que as mulheres irem lá na frente do prédio gritar, eu vim aqui para te ver, demonstra a falta da clareza da informação que foi transmitida, de como essa história foi contada. Aquelas mulheres foram para a porta do criminoso adorá-lo, né, do crime, adorar o criminoso, elas tinham entendido o quê? Elas tinham entendido que a gente estava falando de um herói, de um homem apaixonado, que não aceitava a separação, que estava disposto a ir até o fim para garantir o seu amor, né? E o que a gente tinha que ter deixado claro para essas mulheres e para a sociedade como um todo? Que o Lindenberg não é um herói, que o Lindenberg é um covarde, é um homem covarde que tem ódio das mulheres que contrariam ele e usa da força para mantê-las por perto. Por isso que a linguagem é importante e por isso que é importante esse crime ter sido tipificado diferente em 2015, né, Camila? A partir de 2015, a gente começou a chamar esse tipo de assassinato de feminicídio. O que é o feminicídio? É o assassinato de uma mulher que acontece pela condição do seu gênero, que não aconteceria se ela não fosse uma mulher. Só acontece porque há uma demonstração de poder e de domínio sobre essa mulher, e, portanto, é um crime de ódio, né? Que é o que significa a misoginia. Por isso que a gente fala tanto essa palavra esquisita que é a misoginia. Misoginia é o ódio à mulher.
E a Então, só importância para de deixar tirar claro. a expressão crime passional e tentar, né, substituir, né, Cris? Porque o crime passional dá a entender que existe essa paixão louca de um homem que leva a tudo isso que você comentou, né? Dele ser exaltado quando não deveria. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que eu queria trazer aqui um documentário chamado Quem Matou Eloá, da diretora Lívia Pérez. Inclusive foi sugestão da nossa amiga Cris Guterres, na nossa conversa semanal aqui do Sem Filtro. Está disponível no YouTube. Nesse documentário, mulheres especialistas de diferentes áreas, tem então lá uma defensora pública, uma professora de cinema, elas apontam os erros cometidos nesse caso por jornalistas e pela polícia. Eu pedi para a Lívia assistir ao Linha Direta e ela me trouxe um ponto importante. O programa, na dramatização, com a luz, com a iluminação, né, com a trilha sonora, mostra o Lindenberg como um monstro, assim, uma pessoa descompensada. E aí, Cris, como você estava falando aí desse perfil que foi criado em relação a ele, eu queria saber a sua opinião também, por que isso é um erro? A Lívia fala, é um erro mostrar ele como um monstro, né? E explica que não é bem assim. Então explica isso pra gente melhor. Tem toda a razão, Camila. A construção dessa figura do monstro, ela é super conveniente, mas ela não é real. Ela é conveniente porque ela dá conforto e ilusão para a gente de que a gente pode se prevenir desse crime, né? De que a gente está salvo, porque a gente vai saber identificar, porque afinal esse assassino ele vem nessa figura do monstro. Em última análise, isso ajuda também a culpar a vítima, porque a gente coloca nela alguma responsabilidade, mesmo sem querer, mesmo sem verbalizar, por ter se colocado naquela situação, como se ela pudesse evitar, né, ter se aproximado daquele que é um monstro. O problema é que nenhuma de nós pode evitar que isso aconteça, o que é muito triste, muito desesperador. Mas o Lindenberg não é um monstro, ele é um homem absolutamente comum, que está entre nós o tempo todo, é um homem misógino, que sente ódio das mulheres, que acha que é o dono dos nossos corpos. Então, só para lembrar daquele ciclo da violência de que a gente tanto fala aqui, ele não vem empacotado como um monstro, né? Ele é um homem do nosso dia a dia, ele vem o quê? Ele vem fofo, ele primeiro conquista e depois fica violento. E a violência não começa com uma arma na cabeça, né, Camila? A gente não tem como evitar, a gente não tem como prever. A violência, ela começa com um grito, ela começa te desqualificando, te deslegitimando, falando para você que você não pode usar determinada roupa, que você não pode sair, te isolando dos amigos. Depois você fica triste, vocês brigam, ele volta, tem aquele momento da lua de mel. Depois você fala, não, ele realmente ele está fazendo isso porque ele cuida de mim. Vem essa posse do nosso corpo vem travestida de cuidado, e a gente entende esse significado, que isso significa amor, eventualmente, e não significa, é muito triste também, a gente, quando tem uma relação de afeto com alguém, a gente admitir para nós mesmas que essa pessoa não ama a gente, que na verdade esses signos são signos de violência e de ódio, não de amor. Enfim, e aí esse ciclo depois da lua de mel volta um pouquinho mais violento e assim sucessivamente. Então, para lembrar que o Lindenberg começou o relacionamento com a Eloá, que tinha 15 anos quando ela morreu, quando ela tinha 12 anos. E note, ele já era maior de idade quando ela tinha 12 anos. Então, além de tudo, Camila, poderia ter havido crime de estupro de vulnerável nesse caso, porque no Brasil, se você tiver uma relação com uma mulher uma menina abaixo de 14 anos, você está falando do crime de estupro de vulnerável. Então, tem outras camadas aí nesse crime muito graves. Mas, enfim, só Eu para acho dizer que a gente, importante você trazer o. Desculpa, eu acho importante você trazer a explicação sobre o ciclo da violência, que é um tema que a gente fala, que a gente vê sendo conversado, né? Ele não começa batendo, esse agressor. E esse promotor que eu citei no programa, mesmo ele diz que durante as conversas com o Lindenberg, da polícia ali, o grupo tático, às vezes ele era muito carinhoso com a Eloá e às vezes ele era muito agressivo. Então, mesmo lá no cativeiro, ele continuava alimentando esse ciclo, que é o mais comum, sabe? A gente estava falando aqui do que a gente lembra, das nossas memórias. A minha lembrança mais forte, e isso a gente teve na nossa conversa também, foi o lugar do tiro, dos tiros, né, que o Lindenberg deu na Eloá, que foi no rosto e na virilha. Então, isso também pode passar despercebido. Eu acho que entra no pacote, na conversa de como que a gente mudou, o que a gente foi entendendo de lá para cá. E eu acho que uma das coisas que muitas pesquisadoras hoje dizem é que são áreas que são comuns em situações de feminicídio e de violência doméstica, áreas comuns de serem agredidas, porque são as áreas que representam o feminino. É a história da misoginia que a Cris estava contando, né? Então, também, como a Cris falou, na época o feminicídio ainda não era crime, e ele foi condenado, que eu acho
importante essa informação, ele foi condenado por homicídio contra Eloá e tentativa de homicídio contra a amiga dela, que também foi mantida em cativeiro. Ele foi condenado a 98 anos de prisão, 98 anos e 10 meses. A pena foi reduzida em 2013 para 39 anos e 3 meses e hoje ele está em regime semiaberto.